Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois somente assim teremos peso para discutir os temas que realmente importam. Bom, e hoje eu quero tratar de um tema, como o título diz, propriedade, né? O fim da propriedade rural no Brasil seria esse mesmo? O que eu tenho para trazer para vocês? Qual que é a experiência que a Colômbia, né, com o novo governo do ex-guerrilheiro Petros, pode trazer para nós? Aquilo que nós falamos sobre entender condutas com base em uma análise, né, que o que acontece em outros países acontece na história, sempre lembrando, ter boas informações para que a gente possa se prevenir. E é isso, tanto é esse, né, o motivo de eu ter, né, o livro, né, escrito o livro Como Salvar Minha Fazenda. Um dos motivos é exatamente esse, poder informar melhor o produtor rural dos seus direitos. E no livro eu trago um capítulo sobre a desapropriação de terra. E por que é importante esse capítulo? Para que você saiba como funciona isso no Brasil e o quão importante é nós lutarmos pelo nosso direito de propriedade para que se extingua de uma vez por todas a função social da propriedade e a desapropriação para a reforma agrária vinculado a esse requisito. Mas eu vou trazer isso já para você, mas antes eu preciso fazer o seguinte, vamos ver quem é a Colômbia, né? Por que nós estamos falando da Colômbia? Nós estamos falando da Colômbia, que já foi considerado um exemplo para o Brasil, e veja, em 2019 a reportagem, onde ela tinha uma produtividade média de 7 UA por hectare. Senhor pecuarista, se você sabe, né, se você vive aí na sua pecuária aqui no Brasil, nós temos no Brasil hoje uma média nacional de 0,96 UA por hectare. E detalhe, no Cerrado, né, nós estamos colocando, né, onde existe a maior produção de gado, né, bovino, no Mato Grosso, região do Cerrado, Goiás, enfim, nós temos uma média de 3 UA por hectare, ok? Por quê? Porque basicamente é uma pecuária, digamos assim, extensiva, com um pouco de correção de solo, combate a ervas daninhas, né? Toda aquela ideia para que a gente mantenha uma produtividade relativamente boa. Eu já disse para vocês em outros momentos, inclusive no meu Instagram, que a ideia, né, do futuro da pecuária no Brasil, né, quando nós estamos falando de produtividade, é se exigir, se obrigar uma pecuária muito mais intensiva, chegando a 6 UA, 7 UA por hectare, como na Colômbia, que veja, é um exemplo para o Brasil. Mas ainda que seja um exemplo para o Brasil, eu quero trazer para vocês a seguinte reportagem. Vamos lá. Não expropriaremos, compraremos terra subutilizada e distribuiremos. Veja, governo Petros agora não vai haver desapropriação, né? Mas de alguma forma eles irão comprar propriedades subutilizadas e vamos ver o quão subutilizadas existem, né, de propriedades rurais na Colômbia. Bom, na Colômbia hoje, de acordo com a nova ministra da Agricultura, existe 39 milhões de hectares de pecuária extensiva de baixa produtividade. Bom, basicamente na Colômbia, salvo engano, o território, o uso do solo na Colômbia para a pecuária gira em torno de 80 milhões de hectares. Tá? A Colômbia é um país, né, que tem 1.200.000 aproximadamente quilômetros quadrados. Tá? Nesse contexto, 10% floresta, quase 3% de outros usos, 80% pecuária, né, e 7% agricultura, né? Então 13 com 80 com 7 soma lá os seus 100%, né, de uso do solo, e sendo que esses 800 mil quilômetros quadrados aproximadamente, referente a 80 milhões de hectares, nós estamos falando aí de 3 Itália
basicamente uma França e mais da metade, uma França e 2/3 de tamanho de território, né? Facinho, né? De controlar e manter uma produtividade alta. 39 milhões de hectares, em tese, não são subutilizados. Nossa, então vamos olhar qual é a solução mágica para essa pecuária. Sistemas silvio-pastorios. Claro, é muito fácil de se implementar uma integração lavoura, pecuária, floresta, né? É muito simples nós chegarmos com soluções prontas e veja se a pessoa... Mas qual é a conclusão, né? Nós vamos comprar a terra. Mas, veja, se não quiser vender, vai pagar impostos. Como ela diz aqui, pague o imposto, né? Vai haver, de acordo com o Petros, né? Vai haver capitalismo, mas nós temos que acabar, né, com o feudalismo que se dá fundamentalmente pelo setor rural, onde uma pessoa tem imensas propriedades e utilizam de uma forma, como a gente fala, de exploração mercadológicas, enfim, né? E não pode seguir isso, feudalismo, grandes danos até simplesmente espera engordá-la e vendê-la por metro quadrado. Bom, nós estamos falando do quê? Função social da propriedade. O que tem no Brasil? Você tem uma fazenda e você tem que dar o fim a que se destina a ela, de forma obrigatória. Observar os recursos naturais, observar a legislação do trabalho. Neste caso, exatamente, eles estão falando de produtividade. E veja, meus amigos, produtividade no Brasil não tem critério nenhum na Constituição. Ou seja, para que você mude a instrução normativa do INCRA para caracterizar a produtividade, que é o uso racional e adequado do solo, de 3 UA por hectare, que nós estamos falando da média brasileira. Média brasileira não, média do Cerrado, brasileira é 0,95. Então, imagine, se a média brasileira é 0,95 e nós colocarmos para uso racional e adequado 3 UA por hectare, quantas fazendas seriam possíveis de desapropriação no Brasil? 39 milhões de hectares na Colômbia é quase metade da atividade pecuária extensiva deles. Será que metade da área de pecuária extensiva deles relacionadas de baixa produtividade? Um país aí que está, se eu não me engano, é o 17º maior produtor de carne bovina, se eu não me engano, exportador, um dos 20 maiores exportadores de carne bovina do mundo, né? Exporta carne bovina, ou seja, se exporta é porque está suprido no mercado interno também, né? Seria um aprendizado para nós no Brasil? Começarmos a observar a importância de nos atermos que o gatilho dessa função social, que talvez não tenha lá na Colômbia, mas tem no Brasil, na nossa Constituição, basta apenas uma caneta para desapropriar o maior número de terras possíveis no nosso país, com base numa subutilização da nossa fazenda. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, pois somente juntos e organizados nós seremos bem mais fortes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.